Olá, lindezas da Tia Moni! Vamos para mais uma história hoje? Então, vamos para mais uma história. Abrão, Isaque e Jacó. Que emoção é poder viajar no tempo, retornar ao passado. Lá estão a Torre de Babel e o Monte Ararat, já nossos conhecidos. Há também os rios Tigre e Eufrates, as cidades de Ur, dos caldeus e Harã, que presenciaram as cenas da vida de Abrão e dos seus familiares. Quanta expectativa ter à nossa frente uma nova série de histórias e de personagens dos tempos bíblicos. Deus fala com Abrão. Foi cerca de 100 anos depois do dilúvio que os homens se espalharam pela terra, afastando-se da região de Babel. Um grupo guiado por Aser, que era o neto de Noé, viajou 400 quilômetros para o norte e fundou a cidade de Nínive. Outro grupo se dirigiu para o sul e fundou a cidade de Ur. Outros foram para o ocidente, em direção ao que hoje é a Europa, e outros para o oriente. Assim surgiram aldeias, vilas e cidades. Desenvolveu-se o comércio e a indústria. Descobriram-se metais e pedras preciosas, soterrados pelo dilúvio. Construíram-se barcos que permitiram a navegação por mares desconhecidos. Muitos homens mantinham-se ligados a Deus, enquanto outros começaram a se esquecer da sua existência. Alguns até fizeram ídolos e passaram a adorá-los. Os mais velhos continuavam a contar a história do dilúvio e de como Deus salvara a arca. Mas pouco a pouco o fato passou a ser considerado uma lenda, e só alguns acreditavam que tivesse acontecido. 300 anos depois do dilúvio, os homens estavam novamente tão maus como antes. Então, Deus procurou alguém que continuasse a acreditar e a viver a verdade, que tantos tinham abandonado e que transmitisse aos filhos. Deus olhou para a cidade de Ur dos caldeus. Lá vivia um homem que se chamava Terá. Ele tinha 3 filhos, Harã, Naor e Abrão, o mais novo, conhecido depois por Abraão. Amava muito seu Deus. Muitas vezes a mãe lhe contou as histórias desde Adão e Eva, e ele sabia como o pecado é mau e tomou a decisão de seguir sempre a Deus. Claro que ficar do lado de Deus não era fácil na cidade de Ur, onde ele vivia, pois quase todos os moradores adoravam ídolos. Deus provavelmente pensou: eis aqui alguém em que posso confiar o futuro do meu plano para a redenção do mundo. Passaram-se alguns anos. Abrão casou com uma jovem chamada Sarai. Como não conseguiam ter filhos, ele e a esposa dedicaram-se muito a um sobrinho chamado Ló, sobretudo depois do falecimento de seu pai. Para evitar viver no meio de pessoas que não queriam saber de Deus, Abrão saiu de Ur, levando consigo Sarai, Ló e o pai Terá. Claro que uma viagem como essa naquele tempo requeria grandes preparativos e muitas despedidas. Por isso, todos os habitantes de Ur ficaram sabendo da viagem de Abrão e comentaram sua saída. A maior parte não compreendia a razão por que eles deixavam aquela vida tão boa para ir em direção ao desconhecido, Canaã. Mas Abrão conhecia suficientemente bem Deus para perceber que estava sendo conduzido por ele e nada podia impedi-lo. Então, meus queridos, não percam a próxima história, que eu vou falar sobre o caminho de Canaã, ok? Até mais, tchau!